Olá você, meu amigo. Olá, meu irmão em Cristo Jesus. Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Estamos na nossa 17ª edição, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Como é de costume, façamos uma oração para que Deus assim possa derramar a sua bênção sobre nossas vidas. Se possível for, ore comigo nesse instante. Soberano Deus e eterno, por tua bondade, graça, misericórdia, as tuas mãos santas, seja sobre mim, seja sobre este irmão, sobre este ouvinte, para a edificação, Jesus, para a transformação de vidas através da tua palavra. Espírito Santo, paira sobre nós e produza a nós o efeito, pois aqui estamos prontos e atentos para te ouvir. É o que lhe peço nessa hora, em nome de Jesus. Meu querido ouvinte, você, meu irmão em Cristo, a palavra de Deus nesse 17º programa, para a sua e para a minha vida, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 8 e o versículo de número 3 a seguir. Está escrito assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais dos que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Esta é a passagem da mulher adúltera. Esta mulher, ela foi pega num ato de adultério. E na lei de Moisés dizia que toda mulher pega no ato de adultério deveria ser apedrejada. E a Bíblia nos diz que escribas e fariseus, que eram os doutores da lei, eles pegaram esta mulher e conduziram-a ao templo, aonde estava Jesus. Jesus, nessa passagem bíblica, ele estava no templo, após ele ter vindo do Monte das Oliveiras. E Jesus ensinava, e após Jesus ter ensinado, a Bíblia diz que ele estava agachado, escrevendo no chão do templo. E os escribas e fariseus trouxeram a mulher pega em adultério até ele e disseram-lhe: Mestre, a lei de Moisés diz que uma mulher pega em seu próprio ato, adulterando, deve ser apedrejada. E Jesus não dá atenção a eles. Jesus continua escrevendo no chão do templo. E eles insistindo, porque tinham o objetivo de prender Jesus e de pegá-lo de alguma forma, eles fizeram novamente a pergunta e disseram: Mestre, esta mulher foi pega em seu ato. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu, mestre, o que tu dizes? E a Bíblia diz que Jesus, ainda escrevendo no chão do templo, se inclinou a eles e disse: Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram se retirando, começando dos mais velhos até os últimos. Não ficou ninguém, apenas a mulher adúltera. E Jesus se inclina novamente e olha e pergunta à mulher: Aonde estão os teus acusadores? E ela disse: Ninguém ficou. E Jesus olhou para ela e disse: Pois também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Nessa passagem bíblica,
esta mensagem que o Senhor colocou ao meu coração, ela é para mim, para você, meu irmão em Cristo, para nós que somos cristãos, para nós que somos irmãos e que servimos ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. O primeiro erro que esses escribas e fariseus cometeram foi que eles pegaram esta mulher no ato de adultério e levaram ela para o templo aonde estava Jesus. Eles levaram esta mulher adúltera para a igreja, para na igreja julgá-la, para no templo eles condená-la. O primeiro erro que eles cometeram é que eles levaram esta mulher para ser condenada na igreja. E a igreja não é lugar de condenar ninguém. A igreja não é lugar de apontar erros e nem defeitos. Nós não somos juízes, não fomos chamados para apontar erros ou para apontar defeitos de ninguém. Porque a igreja, ela é hospital da alma e do espírito. A igreja não é o lugar que se aponta erros. A igreja não é lugar para se condenar. A igreja é o hospital aonde a pessoa chega toda contaminada e suja do pecado, e na igreja ela recebe a graça de Deus, que é um dom imerecido, e esta pessoa é liberta do pecado. A igreja é lugar sim de adúlteros. A igreja é lugar sim de prostitutas, de prostitutos, de ladrões, de viciados, de alcoólatras. Por quê? Porque na igreja entra alcoólatra e sai um homem de Deus. Entra uma prostituta e sai uma serva do Senhor. A igreja, como eu já disse, é o hospital da alma e do espírito. A igreja é o lugar aonde não se aponta o pecado, mas se recebe a uniforme graça de Deus sobre a nossa vida. A palavra de Deus é a espada que corta o pecado que está alojado na alma e no espírito da pessoa e faz com que esta pessoa passe a ser liberta do pecado. Então eu e você não fomos chamados para julgar ou para condenar o pecador, mas sim para orar por ele, para pregarmos a ele a palavra salvadora, e a graça de Deus é quem vai libertá-lo do pecado. Pois a palavra de Deus diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Outrora antes eu era do mundo, eu era também do pecado, você também era do pecado, mas a graça de Deus nos fez livres do pecado e hoje somos novas criaturas para a glória de Deus. O primeiro erro que os escribas e fariseus cometeram foi que eles levaram esta mulher que fora pego no ato de adultério para ser julgada no templo. O segundo erro que eles cometeram foi que eles acusaram esta mulher. E nós já temos um acusador que se chama Satanás. E esse sabe acusar muito bem. O terceiro erro que eles cometeram foi que a Bíblia diz que uma multidão se apresentou com esta mulher do meio. Eu fico pensando comigo e acredito que esta mulher, não é possível que ela tenha cometido um adultério em praça pública, para que uma multidão chegasse junto a ela ao templo para condená-la. Eu não acredito que esta mulher fez, no meio de muitas pessoas, um adultério para que toda essa multidão pudesse se apresentar. Eu tenho certeza que não foi isso que aconteceu. Com certeza, uma ou duas pessoas devem ter visto essa mulher no ato de adultério. Essa uma ou essas duas pessoas foram falando para outras pessoas, foram passando a informação de um para o outro,
E nessa passada de informação de um para outro, de um para outro, de um para outro, fez-se uma grande multidão. E essa grande multidão pegou esta mulher e conduziu ao templo. E quando chegaram no templo, Jesus estava escrevendo no chão do templo. E aqui começou ali um juiz, começou um júri. Ali aquela multidão começou a condenar e a julgar aquela mulher. E eles não estavam errados, eles não estavam mentindo, porque esta mulher adúltera, em momento algum ela se justifica, em momento algum ela se defende, ela tenta se explicar, não. Esta mulher, ela é conduzida quieta e é apresentada quieta. Porque quem quer perdão não se justifica. E ela estava errada de fato. Ela de fato havia cometido, porque ela estava em silêncio. E a multidão, os escribas e os fariseus, eles também não estavam errados. Porque de fato estava escrito na lei de Moisés, nos testemunhos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, que se fosse pego em ato de adultério, deveria ser apedrejada. Eles também não estavam errados. Mas o que mais me chama a minha atenção é que a multidão leva essa mulher adúltera. Eles estão usando a lei e eles não estão errados. Esta mulher de fato cometeu o adultério, porque ela não se justifica, porque ela está esperando o perdão. Mas mesmo a multidão condenando esta mulher, e esta mulher ter sido pega no ato de adultério, não fez com que Jesus deixasse de escrever o que ele estava escrevendo no chão do templo. Meu querido amado, você meu irmão em Cristo, o que Jesus estava escrevendo no chão do templo, a Bíblia não me dá nenhuma brecha, a Bíblia não me dá nenhuma pista do que é que Jesus estava escrevendo naquele momento. Observa que o cenário é um cenário de julgamento, é um cenário de morte, é um cenário de apedrejamento. Estavam todos com pedras na mão para atirar naquela mulher. Aquela mulher seria apedrejada e talvez morta. Mas quando eles chegaram, Jesus estava escrevendo no chão do templo. Eles julgam aquela mulher e a acusam, e Jesus está escrevendo no chão do templo. A mulher que foi pega em adultério, ela não se justifica e não fala nada. Eles estão usando a lei e estão certos, e ela está calada porque de fato ela estava errado. Mas mesmo assim, Jesus continuou escrevendo no chão do templo. A situação era para quê? Era para Jesus ter se levantado e falado, não, peraí, vamos resolver isso, vamos conversar, vamos ver qual é a justificativa dela, o que é que ela tem para falar, o porquê que ela estava fazendo isso. Não. Jesus continuou escrevendo no chão do templo. Meu querido irmão em Cristo Jesus, eu tenho certeza que o que Jesus estava escrevendo era importante. Porque se não fosse importante o que ele estava escrevendo, ele teria tomado uma atitude logo que a multidão trouxe a mulher para ser apedrejada. Mas eles foram falando da lei, e ele, sem olhar para a multidão, ele está olhando para o chão, escrevendo. O que Jesus escrevia, a Bíblia não me dá uma pista e nem uma brecha para que eu saiba o que é. Mas eu tenho certeza que o que Jesus escrevia era importante. O que Jesus estava escrevendo era mais importante do que o julgamento que os escribas e fariseus estavam fazendo sobre aquela mulher. O que Jesus estava escrevendo era mais importante do que a acusação daquela mulher. O que Jesus estava escrevendo era mais importante do que o ato de adultério daquela mulher. Eu tenho certeza que Jesus não estava escrevendo B com A, pá, B com E, bé, B com I, bi, não.
Porque tudo o que Jesus escreve é importante. Quando Deus escreveu nas tábuas do testemunho, ele escreveu as leis, queria moldar o caráter de Israel após a saída do Egito, com mente escravizada. Deus queria mudar e moldar o caráter de Israel. Para isso ele fez os 10 mandamentos. Quando ele escreveu nas tábuas do testemunho, o que ele escreveu era importante. O que for escrito com o dedo de Deus na mesa, na sala do banquete de Beltesazar, foi importante, porque Beltesazar, depois de ter enchido a cara de vinho e ter profanado as taças do Senhor, colocando vinho naquilo que era consagrado a Deus, aonde uma mão entrou e escreveu Tekel, Tekel, Pequim, era importante. E eu tenho certeza que nesse cenário, uma mulher está sendo apedrejada, e o que Jesus já está escrevendo também é importante. Eles estavam certos, a lei dizia isso, a mulher estava errada, mas o que Jesus estava escrevendo era mais importante. A lição que eu aprendo aqui é que aquilo que Jesus escreveu ao meu e ao seu respeito é mais importante do que aqueles que nos acusam. Aleluias. Aquilo que Jesus escreveu ao meu respeito é mais importante do que aqueles que me acusam. Aquilo que Jesus escreveu ao meu respeito é mais importante do que aqueles que me acusam. Aquilo que Jesus escreveu na tua vida é mais importante do que aqueles que te acusam. Aquilo que Jesus escreveu na sua vida é mais importante do que aqueles que estão querendo ver o seu fim. O que Jesus escreveu é mais importante do que aqueles que nos acusam. Por isso, Paulo, escrevendo as cartas a Timóteo, no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 14, ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar os meus depósitos. Paulo estava dizendo, os meus depósitos não estão depositados nos discípulos, os meus depósitos não estão nos meus irmãos da fé, os meus depósitos não estão nos meus amigos, os meus depósitos estão em Cristo Jesus. Então eu digo a mesma coisa, os meus depósitos não estão firmados na opinião dos meus irmãos, os meus depósitos não estão firmados na opinião dos meus familiares, os meus depósitos não estão depositados na opinião dos meus amigos, os meus depósitos estão depositados naquele que é poderoso para guardá-los e que na cruz do Calvário morreu e ressuscitou ao terceiro dia e disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra, não sobrou poder para mais ninguém, porque todo o poder está na mão de Jesus. Então o meu depósito não está na opinião das pessoas que falam bem ou que falam mal, que são contra ou que são a favor, está naquele que por mim morreu e ressuscitou, Jesus de Nazaré. Nesse 17º programa, como um profeta de Deus, eu digo para a sua vida que os seus depósitos devem estar em Jesus, que podem até falar mal de você, podem até desejar o teu mal, podem até te acusar, mas não vai mudar o que Jesus escreveu ao teu respeito. A opinião dos escribas e dos fariseus não mudou e nem impediu que Jesus continuasse escrevendo o que ele estava escrevendo. Aos que me acusam, aos que me apontam e querem ver o meu fim, não vai mudar o que Jesus está escrevendo e o que Jesus já escreveu ao meu respeito, porque é em Jesus que estão os meus depósitos. Os depósitos meus e seus devem estar em Cristo Jesus. E Jesus continua escrevendo, e os escribas e fariseus se incomodam com aquilo porque queriam prendê-lo de alguma forma, fazem novamente a pergunta e falam, mestre, o que tu dizes? E Jesus, que é o santo e verdadeiro, e que conhece a cada um de nós, e que conhecia a cada um deles, ele escrevendo no chão do templo, a Bíblia diz que ele inclinou-se para eles e disse, quem não tiver pecado, fique à vontade. E a Bíblia diz que de um por um foram se retirando dele.
da presença dele. Jesus estava escrevendo, e quando fizeram a pergunta insistindo, Jesus fez o diagnóstico de cada um deles. E Jesus sabia do erro e da falha de cada um deles. E Jesus olhou para eles e disse: quem não tiver pecado, fique à vontade. Amados irmãos, aqueles escribas e fariseus chegaram para julgar. E agora Jesus coloca eles no mesmo nível de julgado. Com certeza, aqueles escribas e fariseus não foram pegos em adultério como foi pega aquela mulher, mas eles haviam pecado. Com certeza, cada um deles deve ter pensado consigo e deve ter dito da seguinte forma: olha, eu não fui pego em adultério, mas semana passada eu fiz aquele negócio e é pecado. Não dá para mim não, soltou a pedra. Aí outro pegou e pensou: olha, antes de ontem eu fiz aquele negócio lá e é pecado. Não é adultério, mas é pecado. Não dá para mim também não, soltou a pedra. Aí outro também veio no seu consciente e disse: ontem eu fiz aquele negócio e é sério, também é grave. É pecado. Também não dá para mim. E de um por um foram se retirando da presença dele. Jesus fez com que todos aqueles que estavam se sentindo donos da lei e da razão se nivelassem no mesmo nível daquela mulher e soubessem que todos cometem pecado. E quando todos se retiraram, Jesus terminou de escrever o que ele estava escrevendo, olhou para a mulher e fez uma pergunta linda. Disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Aleluia, Jesus. Mulher, cadê os teus acusadores? E a mulher olhou para Jesus e disse: foram todos embora. Jesus olhou para ela e disse: pois eu também não te condeno. Vai em paz e não peques mais. Irmãos, olha que coisa linda. O único que era santo e que é santo até o dia de hoje e será para sempre santo, o único que poderia apedrejá-la, o único que não tinha nenhum pecado, o único que poderia atirar pedra nela, não a apedrejou. Irmão, se Jesus, que é o santo do santo, não condenou e nem apedrejou aquela mulher, quem sou eu para condenar ou para julgar alguém? Quem sou eu para julgar ou para apontar o erro do meu irmão? Amados, eu convivo e eu conheço tantas pessoas que guardam rancores do passado. Você pode olhar para ele 2000 vezes rindo, e numa única vez em que você olhou para ele de cara feia, parece que as 2000 vezes que você riu não foram suficientes para cobrir uma única vez que você olhou para ele de cara feia, porque eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu sou ser humano, eu sou pecador também. Mas isso não me dá o direito de julgar o meu próximo, isso não me dá o direito de condenar nem de apontar os seus erros de ninguém, porque eu também sou um homem que vivo por dois elementos da Bíblia Sagrada. Primeiro, pela misericórdia estou vivo, e segundo, pela graça dele. Eu só estou neste programa por causa da misericórdia e da graça de Deus. Se Jesus, que era um santo que poderia condená-la e apedrejá-la, não apedrejou, não sou eu quem devo apedrejar. Não apedreje o seu irmão, não o condene, perdoe-o. Não olhe para o seu irmão apenas para condená-lo. Tem pessoas que só vivem do passado, que só lembram o passado, que tomam atitudes no futuro, lembrando e pensando do passado. Esqueça o passado. O nosso passado, Cristo já pagou na cruz do Calvário. Nós estamos perdoados. Por isso Paulo disse: deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o prêmio que é Cristo. Não viva do passado.
mas olhe para Jesus, porque se muitos te condenam e te apontam, o que Jesus escreveu ao teu respeito é maior e não vai ser mudado por causa da opinião dos outros. O que Jesus tem na minha vida não vai ser alterado por causa da opinião dos meus amigos, dos meus irmãos ou dos meus familiares, porque o que Jesus escreveu ao meu respeito e ao seu respeito é maior do que a opinião de muitos. Jesus olhou para ela e disse: mulher, eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Aquela mulher chegou para ser condenada, para ser julgada, para ser apedrejada, mas numa palavra de Jesus, a vida daquela mulher mudou. A sua pode ser mudada também. Com certeza, sem sombra de dúvidas, o que Jesus escreveu no chão do templo, com certeza, o tempo apagou. Com certeza o que Jesus escreveu no chão do templo, o tempo fez com que aquele escrito sumisse. Mas o que Jesus falou permanece até o dia de hoje. Porque eu estou pregando sobre o que Jesus falou para aquela mulher naquele tempo. O que ele escreveu não está mais escrito no chão, mas o que ele falou ainda permanece. O que Jesus falou na tua vida ainda permanece. O tempo não vai apagar, a opinião de muitos não vai mudar, porque o que Jesus falou ainda permanece. O que permanece na tua vida é o que Jesus falou. O que prevalece na minha vida não é a opinião das pessoas, é o que Jesus falou. O que prevalece na tua vida não é o que as pessoas pensam ou acham, mas é o que Jesus falou. Receba de Deus essa palavra. O que Jesus escreveu na tua vida é mais importante do que aqueles que te julgam, que te condenam e que te apontam. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, um abraço, Deus vos abençoe, em nome de Jesus, a paz.